O Livro Vermelho Mao Tse-tung. O Livro Vermelho entusiasmou milhões de pessoas na China e em outras partes do mundo. Era considerado pelos chineses a verdade. As pessoas podiam morrer por ele ou seguindo-o. É uma coletânea de máximas e dissertações sobre a guerra, a política, a organização do Estado socialista, literatura e arte. Uma obra interessante para quem quer vencer uma guerra, desconcertante quando lida à luz de tantos atos cruéis cometidos por Mao Tse-tung, e em seu nome. O Livro Vermelho expressa com objetividade a linha de raciocínio desse líder, sua elevação intelectual, a forma com que controlava a China e mantinha o Partido Comunista, o povo e o exército estimulados com a revolução e a sua absoluta falta de compaixão e respeito à vida humana. Biografia do autor Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, nasceu em 26 de dezembro de 1893 e morreu em 9 de setembro de 1976. Foi um político revolucionário e governante comunista da República Popular da China. Nasceu na aldeia de Shaoxing, província de Yunnan, China, filho de camponeses. Frequentou a escola até uns 13 anos de idade, quando foi trabalhar como lavrador. Por desavenças com o pai, saiu de casa para estudar em Changsha, capital da província. Conheceu as ideias políticas ocidentais e especialmente as do líder nacionalista, Song Sui Yat-sen. Em 1911, no mês de outubro, iniciou-se a Revolução contra a dinastia Manchu que dominava o país. As lutas estenderam-se até o não. Mao alistou-se como soldado no Exército Revolucionário, até o início da nova República da China, em 1912. De 1913 a 1918 estudou na Escola Normal de Yunnan, aprendeu filosofia, história e literatura chinesa. Continuou estudando e assimilando o pensamento ocidental e política. Começou logo a ser um líder estudantil com participação em várias associações. Mudou-se para Pequim em 1919, onde iniciou seus estudos universitários. Trabalhou na biblioteca universitária, conheceu Chen Tuxiu e Li Tashao, fundadores do Partido Comunista Chinês. Participou do movimento 4 de maio contra a entrega ao Japão de regiões chinesas que haviam estado em poder da Alemanha. Em função deste, aderiu ao marxismo. Leninismo, 1921. Mao Tse-tung participou da fundação do Partido Comunista Chinês. Em 1927, Chiang Kai-shek assumiu o poder e se voltou contra os comunistas, e Mao
fugiu para as montanhas de Jinga iniciando a guerrilha que durou 22 anos. Em outubro de 1934, Mao e seu exército seguiram para o noroeste do país, iniciando a chamada Grande Marcha, transformando-se líder do Partido Comunista Chinês. Na Grande Marcha apenas uma ínfima parte dos membros sobrevive à guerrilha, ao cansaço e à fome. Mao mantém-se implacável perante o sofrimento dos seus companheiros, motivando a continuação da fuga das forças de Chiang Kai-shek. Quando a China foi invadida pelos japoneses em 1935, os comunistas e os nacionalistas uniram-se novamente, e no término da guerra o exército revolucionário tinha em torno de 1 milhão de soldados. Os comunistas controlavam politicamente 90 milhões de chineses. De 1936 a 1940 Mao fez oposição à tese dos comunistas pró-soviéticos, e conseguiu impor o seu ponto de vista, afastando do partido os seus oponentes, e seguindo a técnica de Stalin de domínio unipessoal do aparelho partidário. Em 1949, derrotou o Kuomintang. Em 1 de outubro desse ano proclama na Praça Tiananmen, em Pequim, a República Popular da China. Em dezembro, foi proclamado presidente da República. Em 1956, Tito lançou a campanha das 100 Flores que visava a liberdade de expressão, aproveitava ideias para fortalecer o enriquecimento do padrão de vida no país. Aumentou a produtividade, para libertar a China da dependência soviética, tornando-a autossuficiente econômica e politicamente. Entre 1957 e 1958, iniciou uma política de desenvolvimento chamada de Grande Salto em Frente, marcando o distanciamento da ideologia do comunismo chinês, assente no campesinato, ao modelo soviético, mais assente no proletariado industrial. Entre 1966 e 1969 iniciou a Revolução Cultural, imposta pelo líder, com a intenção de eliminar as separações entre os intelectuais e o povo, para alterar a política do partido comunista, extremamente burocrático e centralizado. Foram criados uns guardas vermelhos, que se fundamentavam no chamado livrinho vermelho que continha citações de Mao. Perante os excessos intelectuais executados ou aprisionados, destruição do patrimônio, abandono de práticas agrícolas milenares, deslocação forçada de camponeses, perseguição religiosa, etc. O movimento foi encerrado em abril de 1969 no 9º Congresso do Partido Comunista Chinês. Como escritor e
considerado um dos grandes teóricos do marxismo e da guerra revolucionária e escreveu diversas obras sobre a estratégia da guerra chinesa. Escreveu cerca de 2.300 publicações, tendo sido impressos 740 milhões de exemplares das suas citações. Ao adaptar o comunismo às condições chinesas, Mao acentuou a necessidade de as revoluções asiáticas se alicerçarem nas zonas rurais e não nas urbanas, a necessidade de reduzir as diferenças entre o campo e a cidade, e de existirem revoluções perpétuas a fim de evitar o aparecimento de novas elites. Como poeta, não se deixou impressionar pelo estilo tradutor usado pelo grande número de maus poetas comunistas. Sua poesia se igualava aos versos do chileno Pablo Neruda, um dos maiores poetas do século XX. A China foi governada por Mao até 9 de setembro de 1976, data em que faleceu em Pequim, aos 82 anos. Mao Tse disputa, com Hitler e Stalin, o ignóbil título de maior monstro do século XX. Capítulo 1. O Partido Comunista. A força núcleo que dirige a nossa causa é o Partido Comunista da China, a base teórica que guia o nosso pensamento, e o marxismo-leninismo. Sem os esforços do Partido Comunista da China, sem os comunistas chineses como pilar principal do povo chinês, a independência e a libertação não são possíveis. Assim como não será possível a industrialização e a modernização da agricultura da China. Constitui tarefa muito árdua assegurar uma vida melhor às várias centenas de milhões de chineses é fazer do nosso país, econômica e culturalmente atrasado, um país próspero, poderoso, e com alto nível de cultura. Capítulo 2. As classes e a luta de classes. Luta de classes, umas classes triunfam e outras são eliminadas. Assim é a história. Assim é a história da civilização, desde há milhares de anos. Interpretar a partir desse ponto de vista é materialismo histórico. Sustentar o ponto de vista contrário é idealismo histórico. O inimigo não morrerá por si só. Nem os reacionários chineses nem as forças